Olá a todos! Na nossa microaula de hoje, nós vamos falar sobre os males da República, englobados no tema do princípio republicano. Nós utilizaremos como base o livro de Norberto Bobbio, Diálogo em torno da República, apontando os capítulos finais do livro, 7, Os males da República, e 8, O poder oculto. Os nossos motivos para fazer essa microaula são sociais, pois ela tem o objetivo de esclarecer e conscientizar a população sobre os problemas que passamos como uma república, a fim de podermos discuti-los e proteger a nossa democracia. Vou listar os motivos. Primeiramente, promover a transparência e a prestação de contas, pois ao trazer à tona questões problemáticas, é mais fácil exigir transparência dos políticos na tomada de suas decisões e nos processos políticos. Estimular o engajamento cívico, promovendo assim a participação democrática e a busca por mudanças positivas. E, finalmente, prevenir abusos de poder e corrupção, já que ao debater os problemas, torna-se mais difícil para os governantes agirem de maneira arbitrária ou antiética. Em resumo, falar sobre os problemas da República é fundamental para a construção de uma sociedade mais saudável e um sistema político mais transparente, responsável e justo. Neste trabalho, nós vamos explicar os principais males da República traçados por Norberto Bobbio, com o objetivo de satisfazer as nossas justificativas já previamente demonstradas, que estão todas relacionadas com a preservação da democracia. O problema de pesquisa é que o povo deve ser cioso das características do governo republicano, para que possa participar deste ativamente. Usando a metodologia de pesquisa epistemológica, abordarei os tópicos: princípio republicano, chefes carismáticos e políticos vulgares, partidos velhos versus partidos pessoais, desinteresse por parte dos cidadãos, consenso manipulado, papel do dinheiro e poder oculto. Finalmente, convido a todos que têm interesse em entender mais profundamente sobre República a lerem essa excelente obra, Diálogo em torno da República, que também fala sobre outros tópicos como direitos e deveres, pátria, liberdade, etc. O princípio republicano é a forma de governo em que o povo é soberano, pois ele elege seu representante democraticamente por meio de votação. Isso torna o representante legítimo, porém, ele não possui vitaliciedade. Para começar a apresentar os males da República, eu vou falar sobre os tipos de chefes carismáticos e o político vulgar. Max Weber fazia uma distinção entre 3 chefes carismáticos: profeta religioso, chefe militar e grandes demagogos. O profeta religioso se aproveita da ideia de que ele é um enviado por Deus e tem uma missão divina para cumprir na Terra. E isso o torna especialmente perigoso, pois ele usa essa ideia e consegue alienar grande parte da população e utilizar a fé das pessoas para conseguir apoio. Um exemplo desse tipo de líder é Mao Tse-tung. Outro chefe carismático é o chefe militar, que utiliza da sua credencial como militar para sinalizar virtude, pois teoricamente ele luta pela nação e serve o seu povo. Um exemplo desse tipo de chefe carismático é o Stalin, que aparecia sempre de uniforme com suas medalhas bem à mostra. E o último chefe carismático que eu queria apresentar é o grande demagogo. Já o grande demagogo é um político que, apesar de não possuir verdadeiras intenções de ajudar a seu povo, consegue apelar para os sentimentos por meio de discursos muito carismáticos, e isso faz com que ele consiga apoio das pessoas. Ele surge especialmente em contextos de crise política, ou seja, ele preda as pessoas no momento em que elas estão mais vulneráveis a caírem nos seus encantos. Agora eu vou falar sobre os políticos vulgares. Bem, infelizmente, as democracias são as mais vulneráveis a desenvolverem um gosto pelos políticos vulgares, porque nelas, um homem que fala de maneira séria geralmente possui muita desvantagem com relação aos demagogos que atingem em cheio as paixões menos nobres. Agora eu vou falar sobre a diferença entre os partidos velhos e os partidos pessoais. A principal diferença é que os partidos velhos eram uma associação de pessoas que se reunia para um objetivo em comum. Eles se reuniam por uma causa e por uma ideia. Já os partidos pessoais ou partidos novos
são pessoas que se reúnem por um líder, ou seja, a causa acaba sendo corrompida em prol de bajular ou de favorecer aquele líder, pois ele tem o poder e as outras pessoas são associadas. Então é um partido que se forma não por ideias e por um objetivo, mas sim por uma pessoa que pode ser corrompida. E o lado bom dos partidos velhos, em comparação com os partidos pessoais, que são os que se proliferam majoritariamente na nossa democracia, é que eles estimulavam as pessoas a engajarem na política, pois elas tinham que assumir pequenas tarefas, como pegar uma carteirinha, pagar uma quota, assinar um jornal, e isso fazia com que elas se atualizassem, se engajassem e entendessem a política. Era uma espécie de escola política que era promovida por esses partidos. Já hoje em dia, os partidos pessoais não promovem tal coisa e as pessoas acabam sendo completamente desinteressadas e alienadas. Agora eu vou falar sobre a questão dos cidadãos interessados, que também está relacionada com os partidos velhos versus partidos pessoais. Obviamente, um dos motivos do porquê as pessoas não aprendem tanto sobre política é a falta de interesse, como eu já falei, na questão dos partidos pessoais. Mas isso é uma grande contradição, especialmente nos dias de hoje, pois justamente na época em que há maior acesso gratuito à informação, menos pessoas vão atrás de aprender. Ou seja, se houver um verdadeiro interesse em aprender, é possível, mas as pessoas escolhem voluntariamente continuar alienadas ao invés de aprender sobre política e, por conta disso, elas não conseguem formular verdadeiras opiniões sobre político A ou B. Elas apenas criam uma informação, uma opinião mal cozida sobre um político que elas vão com a cara ou não e não conseguem precisamente apontar o porquê disso. Agora eu vou falar sobre o consenso manipulado e o papel do dinheiro. O consenso manipulado é justamente, como o próprio nome diz, a manipulação da opinião pública. Ele pode se dar através de fake news, que podem ser promulgadas por pessoas aleatórias que compartilham, ou pelos próprios partidos, que podem disseminar coisas a seu favor nas redes sociais ou até mesmo por meio de redes televisoras. E isso tudo está relacionado ao papel do dinheiro, que está cada vez mais influente na democracia atual. Por quê? Bem, um exemplo do porquê o papel do dinheiro é tão influente é o que acontece nos Estados Unidos, em que existem duas eleições. A primeira eleição tem como função angariar dinheiro e praticamente os partidos que conseguem mais dinheiro e ganham a primeira eleição, consequentemente vão ganhar a segunda eleição, que é a eleição de votos. Ou seja, a primeira rodada serve para conseguir apoio financeiro, a segunda rodada são os votos em si. Quem ganha a primeira geralmente ganha a segunda. O último perigo do qual gostaríamos de falar é o poder oculto. De acordo com Norberto Bobbio, esse é um problema extremamente presente, porém não é nada discutido na comunidade acadêmica. Basicamente, o poder é mais poderoso quanto menos se deixa ver. E para explicar isso, ele faz uma analogia com Deus. Deus é onipotente, ele vê a todos e sabe de tudo, mas ele é invisível. Segundo Bobbio, esse é o motivo dele ser tão poderoso. É a analogia que ele faz. E ele também faz outra analogia com o panóptico de Bentham, que basicamente o guarda fica no meio do prédio, consegue ver a todos os prisioneiros, mas ninguém consegue vê-lo de volta. E isso o faz ser tão poderoso. De acordo com Kant, o poder para ser legítimo deve deixar claro todas as suas ações. Isso é justamente o oposto do que ocorre no poder oculto. No poder oculto, quanto mais escondido, melhor. Mas se o poder oculto, o problema é justamente a opacidade, por que estamos falando isso num Estado democrático, em que Bobbio elogia por teoricamente ser o mais transparente? É porque esse perigo está sendo cada vez mais possível numa democracia, devido justamente ao que eu falei anteriormente, do desinteresse dos cidadãos. Ao não saberem o que está acontecendo e não procurarem saber, os cidadãos começam a ficar cada vez mais alienados e as ações começam a ser cada vez mais ocultas pela alienação que os próprios cidadãos provocam para si mesmos. E os políticos se aproveitam dessa falta de conhecimento para fazerem suas corrupções, seus esquemas
longe da visão pública, ou seja, eles estão equipados desse véu de obscuridade para exercerem seu poder. Então, o poder se torna novamente oculto, apesar de ser uma democracia. Por fim, a democracia não basta em si mesma. É necessário que os cidadãos sejam minimamente conscientes e busquem conhecer a política de forma a evitar abusos de poder por parte dos seus representantes. Finalmente, podemos concluir que é fundamental que os cidadãos sejam zelosos para com sua república, ou seja, as pessoas não devem apenas ser esse poder soberano na teoria, mas elas devem buscar participar dele ativamente, apontar os problemas, especialmente esses que eu apresentei, e buscar conhecer, buscar participar para que não ocorra o fenômeno do poder oculto que pode corromper o sistema político de um país.